sou Ana Sofia e sou uma curiosa por natureza. Talvez por isso tenha escolhido estar mesmo no meio da natureza a gravarmos aqui esta pequenina apresentação minha e também de qual é o meu projeto. Eu trabalho e desenvolvi um projeto que se chama Conexão Sistémica, mas gostava de vos explicar um bocadinho como é que isto surgiu e como é que também, de certa forma, eu cheguei aqui. Como disse, sou uma curiosa por natureza, eu comecei a estudar e algumas técnicas e algumas ferramentas desde os meus 16 anos, ainda de uma forma muito informal, muito curiosa mesmo, muito experimentativa. E depois, ali por volta dos meus 20 e qualquer coisa, percebi se calhar é melhor começar a investigar e desenvolver aqui alguma coisa mais a sério. Comecei por Reiki, que eu acho que é aquilo que é a base, não é, ali nesta geração, digo eu, e aí despertou uma curiosidade para perceber um bocadinho mais de qual é o nosso papel aqui, o que é que eu estava aqui a fazer, que eu acho que é uma pergunta muito comum e que hoje em dia, enquanto terapeuta, me chega muito, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que vimos fazer aqui, se seremos só corpo, se seremos só mente, isto despertou-me alguma curiosidade. E foi através dessa curiosidade que eu fiz os meus estudos em astrologia, fui fazendo algumas coisas pontuais, mas eu vou falar daquilo que é um bocadinho hoje a base em que eu me incido, não é? E de onde despoltou esta conexão sistémica, e fui estudar astrologia, que foi assim uma descoberta assim fantástica, porque como é que através do mapa, através de uma fotografia dos céus conseguíamos perceber tanta informação nossa e também daquilo que estava ao nosso redor. E foi nessa formação de astrologia que eu descobri o que eram as constelações sistémicas, o que eram as constelações familiares. E posso dizer que até aí ainda não se tinha dado o clique, ou seja, o clique foi dado aí, quando eu descobri aquela ferramenta. Eu percebi, ok, isto enquadra-se e esta perspectiva, esta filosofia, aquilo era como se todos os meus poros tivessem ressoado com aquela dinâmica. Então eu fiz o quê? Fiz assim uma pequenina loucura, foi abandonar tudo na altura e fui certificar-me internacionalmente. Eu fui para o Brasil estudar, onde tive a oportunidade de fazer formações também com o Hellinger e depois mais tarde também na Alemanha. Andei sempre assim um bocadinho a viajar para beber um bocadinho da informação de várias perspectivas, embora a base seja Hellinger, mas eu depois estudei outras abordagens também no Brasil e não só. E aí fez um clique na minha cabeça de, ok, isto pode ser perfeitamente integrado não só com a astrologia, porque depois também tirei uma especialização em astrologia da família e desenvolvi a minha própria abordagem, a minha própria técnica de leitura do mapa, tendo em conta a filosofia sistémica e a astrológica, e percebi isto é tudo, aquilo que aqui há tudo para nós resgatarmos aquilo que eu considero como o nosso poder pessoal e a nossa própria história individual. Porque eu sempre fui muito curiosa com as histórias. Quem me conhece diz muitas vezes que eu vivo num conto de fadas e eu adoro viver no meu mundo de conto de fadas. Eu adoro viver no meu mundo dos unicórnios e não saio dele por nada. E o que é isto, viver no mundo dos contos de fadas? É viver no mundo da história pessoal. Perceber que se eu sou o que sou, eu tive um contexto anterior que foi dado pelo meu pai, que foi dado pela minha mãe e que foi dado por toda esta ancestralidade que está presente em cada um de nós. Então, o que é isto da conexão sistémica? Eu uso também a abordagem da terapêutica transpessoal, da terapia transpessoal, que ajuda um bocadinho no suporte depois do que a sistémica traz ao de cima, porque daí eu ter criado esse nome, que é, através da abordagem sistémica, astrológica e transpessoal, ir buscar a essência individual, mas não negando o que é a história, não negando o que nos foi passado pela a nossa linhagem, tanto materna como paterna. Só que aí reside aquilo que eu considero como as respostas, se bem que eu não gosto muito de utilizar a questão respostas, ou seja, eu acho que nós não devemos procurar por respostas, nós devemos procurar por caminhos e alternativas, porque eu acho que quando nós temos a resposta nós perdemos aquilo que é a essência do caminho. Então eu gosto de dizer que a conexão sistémica permite a pessoa encontrar o seu caminho individual no meio do todo. A sistémica traz isto, a abordagem das constelações traz isto de quem eu sou aqui no todo, e eu utilizo muito esta abordagem como sistémica e não tanto familiar, porque eu considero que o sistema está presente em tudo aquilo que nós nos envolvemos, e se nós utilizarmos só o familiar pode ficar um bocadinho redutor e um bocadinho aquém daquilo que nós somos enquanto pessoa, e daí a abordagem sistémica, que é quem eu sou no meu meio, quem eu sou no meu meio profissional, quem eu sou no meu meio
social e como é que aquele meio social ou aquele meio profissional interfere com aquilo que eu sou. Muitos dos nossos comportamentos, muito das nossas formas de pensar são muito condicionados de forma inconsciente por aquilo que está à nossa volta, por aquilo que nos foi passado. E às vezes é necessário honrar a história, mas também é absolutamente necessário desidentificarmos-nos dela o suficiente para escolhermos e seguirmos o nosso próprio caminho individual. Então, a abordagem que eu utilizo faz uma análise de quem eu sou, mas acima de tudo faz uma análise de qual é a minha história, qual é a linhagem de onde eu vejo, qual é os padrões de comportamento que eu estou a repetir e transformá-los em algo positivo. A abordagem por vezes é muito de, ok, eu preciso de me separar ou preciso de me desligar disto. Eu gosto de utilizar uma expressão que é eu preciso ou eu necessito para encontrar essa paz, essa leveza, essa fluidez na vida, eu preciso de ressignificar. Desidentificar, mas ressignificar aquele padrão, porque ele vai sempre existir. E eu noto que muito dos conflitos que nós possamos ter na nossa vida é quando nós lutamos contra a nossa própria história, quando nós não queremos seguir a nossa própria história, ou porque não foi o melhor, e eu confesso que há histórias muito duras, e às vezes é muito difícil de abordar assim com este floreado todo uma história que aparentemente não foi fácil e que deixou memórias traumáticas no corpo, na alma, na psique, não é? E é preciso ir ressignificar isso. Mas quando nós entramos no plano da sistémica, nós aceitamos. Eu costumo dizer que há uma aceitação de alma. Há uma aceitação plena de que aquilo foi o que a pessoa sabia fazer naquele contexto. Foi duro para mim? Foi. É difícil? Sim. E às vezes o passo para a libertação é entender que foi difícil e que aquilo ficou registado como uma memória difícil. E quando nós aceitamos isso tal e qual como ela foi, a libertação vem por consequência. O Hellinger tem uma frase que eu amo e que eu uso muitas vezes, mesmo com os meus alunos, que é tudo aquilo que eu rejeito cresce. Então, se eu olhar e se eu aceitar na plenitude aquilo que foi, eu sou uma pessoa livre, que não preciso me separar disso. E é um bocadinho esta filosofia que eu tento passar também na formação, porque eu acabo por estar ligada à Escola de Desenvolvimento Transpessoal, onde facilito e onde sou formadora do curso de facilitadores em constelações familiares, que é algo que também me dá muito, muito gozo e muito prazer, porque é conectarmos-nos com a essência individual e o que é que essa essência individual tem para me dizer ligada a todos os outros que vieram antes de mim. Então a minha abordagem vai muito neste sentido, de resgatar o diamante em bruto que está dentro de cada um de nós, mas também perceber que cada face que será lapidada daquele diamante tem uma correspondência com a mãe, tem uma correspondência com o pai e tem uma correspondência com tudo aquilo que veio antes. Eu sou fascinada pelas histórias pessoais. Chego muito também a esta perspectiva pela minha própria história pessoal, que nem sempre foi muito fácil. E eu costumo dizer, se eu tive a capacidade de transformar a história, todos nós temos a capacidade de ressignificar a nossa própria história e ir buscar um bocadinho aquilo que é a fluidez. O objetivo de uma sessão, da forma como eu a abordo, é devolver a plenitude, é devolver uma leveza e uma paz e um entendimento que vai ao nível da consciência transformada em amor. Só a consciência para mim não me serve. Se a consciência não for utilizada na prática com um comportamento associado ou com um comportamento alinhado com essa mesma consciência, ele fica vazio. Então o amor aqui é fundamental. A sistémica entra muito na perspectiva do amor, não é? Do amor a tudo e a todos. E este amor a tudo e a todos traz o nosso próprio lugar. Fala-se muito de lugar nisto e eu sou uma buscadora de lugares e de uma recolocação de lugares. Então abordar aqui a conexão, aqui esta perspectiva, isto tudo que está à nossa volta, é conectarmos as nossas próprias raízes. E daí talvez eu tenha escolhido a natureza, porque as raízes são tudo, não é? Para nós estarmos e caminharmos, não é? Como olharmos à nossa volta e perceber que cada árvore destas teve a oportunidade de escolher numa direção diferente. No entanto, elas não poderiam
seguir esta direção se elas não tivessem as raízes delas bem sustentadas. Então, às vezes é preciso ir à profundeza das raízes para ir buscar aquilo que é o nosso próprio caminho. E este é o meu projeto, esta é a conexão sistémica, é podermos escolher o caminho, a direção para onde queremos seguir, fazendo uma investigação profunda nas nossas próprias raízes e perceber o que é que nós podemos transformar nelas, ou seja, qual é o adubo que vem dali que nos permite colocar no nosso próprio caminho, no nosso próprio propósito. E eu considero que o propósito é viver o dia-a-dia de forma simples. Eu própria fui uma buscadora de propósito, de achar que as coisas tinham que ser complexas e que tinham que ser difíceis e que tinham que ser duras e que tínhamos que desenvolver coisas muito megalómanas. Hoje em dia vejo que é, se eu puder acordar todos os dias e se cada uma das pessoas que passa por mim, que passa, porque isto é um caminho também, puder acordar todos os dias com a conexão ao simples, de estar bem consigo mesma, de se sentir feliz com o simples acordar, com o simples estar na natureza, com a simples bebida de um chá, para mim isto é vida. E então é um bocadinho este caminho que eu desenvolvo comigo e também com as pessoas que me procuram. Então convido-vos a visitar este projeto que se chama Conexão Sistémica, que eu com certeza estarei de braços abertos e de raízes bem profundas para trazer este conhecimento ao de cima.